Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, nessa playlist do nosso estudo Caminho, Verdade e Vida, onde iniciamos sempre rogando a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, as bênçãos do dia e as bênçãos da compreensão dessas mensagens, desses comentários de Emmanuel, que ele nos revela por pequenos versículos do Evangelho. Agradecemos, todavia, a Chico Xavier, nosso saudoso e querido médium, que caridosamente nos psicografou essas mensagens tão elevadas, para que durante tanto tempo ainda iremos revê-las, buscá-las, reler, cada vez mais com entendimento melhor. Hoje, a nossa lição de leitura será a número 129, que tem como título Origem das Tentações, em que Emmanuel nos traz o capítulo 1, a Epístola de Tiago, versículo 14, em que ele diz: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera-se com ele, se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Tentado quando atraído, engodado, enganado, né? Muitos acham que a tentação vem de Deus. Deus resolveu me tentar com essa situação. Foi por isso que eu cometi tal ato. Não. Os grandes males, né, são a causa. Tem uma causa que é do nosso próprio comportamento. Foi Deus que nos tentou? As pessoas sempre têm aquela questão lá, até hoje, do Adão e Eva, colocando a culpa em quem? Lá na cobra. Não é ela, né, a culpada da tentação lá da Eva? Então nós sempre tivemos lá desde da origem dessa história que nos contam a tentação. Alguém vem nos tentar, alguém no exterior, pode vir. Mas só é tentado quando possuímos aquela possibilidade interior. Então a tentação é o nosso lado sombrio, que ainda carregamos dentro de nós.
Ninguém é tentado, ela pode ser tentado, mas não vai ser conquistado e atraído se dentro de si não tiver aquela possibilidade. Ou se já tivesse revelado completamente numa atitude adversa. Então, quando a gente não pode nunca imputar a Deus ou a outro, a gente observa o que está nos atraindo ainda. O que te atrai? Eu vou procurar saber o que me atrai. É isso que é a questão de nos buscar. Então, quando ele fala tentação e concupiscência é próprios prazeres sensuais, os nossos vícios, que a gente pode dizer das nossas próprias compulsões, não é isso? Então, nós vamos ser atraídos porque ainda temos dentro de nós essa situação, esse instinto, essa paixão, ainda está mal estabelecida, ainda não está determinado. Então são as coisas inferiores e situações que nos atraem porque possuímos dentro de nós. Então a tentação é o nosso lado desajustado com a lei. Então ninguém torna um homem digno, indigno, por maior que seja aquela tentação humana, de encarnado e de desencarnado. Ninguém o torna, a menos que ele possua dentro de si, até de forma ainda imanifesta, está ali como uma semente, ainda está lá no seu estado lá, latente, o germe, né, de um desacerto, de uma tendência inferior, porque ele possui dentro dele. Então ele fala aqui, olha, recorda-te que cada dia tem situações magnéticas e específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas. Então vamos pensar, o que me atraiu hoje? O que foi que aconteceu que atraiu tanto a minha atenção? O que ainda conseguiu me irritar? O que ainda conseguiu me fazer, né, agir de uma forma ainda desajustada com a lei? Então a tentação é tudo aquilo que vem me fazer conhecer. Aquelas situações vão chegar porque é da lei. Vamos chegar para ver como é que eu já respondo. São as provas de todo dia. O que eu estou atraindo para perto de mim? Será que eu sou uma pessoa que ainda a tentação da doença, eu falo muito de doença? Será que eu sou uma pessoa que fala muito em prazeres de comida? Eu sou atraída por aquilo ali o tempo todo? Será que eu sou atraída por uma compulsão de jogo, de bebida? Então sou eu que tenho aquilo ali dentro de mim. Então não tem que culpar Deus, eu tenho que pedir força e coragem a Deus para vencer aquela situação, trabalhar ela dentro de mim, porque ela está em desacordo com a lei. E é na hora que eu quiser, que eu me determinar. Então não adianta ficar jogando, né, a culpa em Eva e Eva jogar a culpa na serpente. Não, somos nós que aceitamos aquele alvitre, aquela ideia. Somos nós que temos isso dentro da gente. Então a gente vai parar, se observar com cuidado, com atenção, com respeito, falar, eu tenho que modificar as minhas atrações. Então é quando eu começo a me trabalhar e substituir tudo aquilo que não condiz mais com o meu desejo de seguir a Jesus, com o meu desejo de futura felicidade, com essas situações ainda tão inferiores. Que Deus assim possa nos libertar quando pedimos a Ele socorro. Que os mentores e guias espirituais fortaleçam as nossas vontades, porque as provas vão vir. Porque nós queremos nos libertar até o ponto dela nunca mais nos incomodarem. Nós não seremos nunca frágeis. Nós fomos criados para sermos fortes. Por isso, cada vez mais, a lição vai ficando mais elaborada, porque é para isso que nós estamos estudando. Esse é o nosso objetivo, evoluirmos, crescermos e não cairmos na primeira tentação. Que Deus assim nos ampare e fortaleça esses nobres objetivos de seguir com Jesus. Graças a Deus.